very happy to present Dada Gyanananda. My dear brothers and sisters, good afternoon. It is with pleasure, great pleasure, that I was invited to be part of the speakers of this course. And it is like a dream, seeing the great work started by Prabhat Ranjan Sarkar in India, the work of changing the planet, creating a planet that is full of love, full of fraternity, and full of service to all beings, including animals, plants, and minerals. This work is expanding every day. And we are now at the stage where we are now going into dynamizing the movement of Samaj in different parts of the continent. So once more, namaskar. So talking about Africa is something very, very deep in my being. I was born in that continent, and it was at the heat of the division of East and West. The Soviet Union was there, the Western Bloc, Eastern Bloc, and people were fighting. And in the middle of that, I was created. Good. I remember in one of the meetings, I had the opportunity to be with my teacher, Sri Srinamurti, known as Prabhat Ranjan Sarkar by many. He asked one question. The question was, why is Africa called the Black Continent? And most people said that because it is occupied by Black people. And the master said, no, it is not because of that. It is called Black Continent because it's mostly unknown, mostly is a continent. Então, a pergunta para começar novamente é entender o porquê que a África é considerada a pérola negra, né? Um ouro negro. Because on the spiritual level, they already have a lot in their hearts. Então, o povo africano provavelmente não tenha aí uma área econômica muito fortalecida e concreta, mas é um povo que tem a áurea, né, o desenvolvimento espiritual muito ativo e elevado. Because Africa is a huge continent with plenty of countries, and it is not possible to speak about all of them. Então, quando a gente conversa e fala sobre a África, é um pouco complexo, né? Porque é uma região extremamente grande, dividida por vários continentes, vários países, e cada país tem algo específico. Então, colocar a África num lugar só é praticamente impossível. Ela é uma variedade de culturas, interpretações e sabedorias. And that country, as you could already imagine, is Haiti. Haiti is formed of... Então, vamos avançar e começar com o Haiti. Not accepting being slave, that country was made for them. And in 17... A região do Haiti, na época de mais ou menos 1791, a população local não aceitava ser escravizada. Então, eles avançaram e lutaram contra esse sistema de escravidão com relação ao povo francês. A França tomou o Haiti e 21 anos depois da derrubada do Napoleão.
they lost, just after the Waterloo defeat, they lost as many people as they lost. So the independence went on. But then 20 years after, again, a full Então, durante a guerra, Napoleão, nos seus avanços por conquista de terra, ele perdeu muita gente que estava do lado dela. Né, nesse conflito da independência do Haiti. E a região foi totalmente devastada e foi nessa época que eles perderam, né, a sua liberdade. Como a França dominou a região do Haiti, ela adotou uma política que os haitianos eles podiam comprar essa liberdade. Então, eles já estavam praticamente escravizados. De uma certa forma, eles adotaram um modelo de como que eles podem conquistar novamente essa liberdade. Então, a gente pode entender que eles adotaram esse sistema e o Haiti, ele acabou tendo uma dupla dívida, uma vez que o país foi totalmente devastado pela guerra, né, pelo conflito de liberdade. Ele conquistou parcialmente essa liberdade, porém teve que comprar a liberdade em si. Now, the leaders, these people who guide the country, who control the structures of the country, they benefited. And not only them, others who... Então, a gente pode entender que os franceses são similares aos haitianos, assim como são similares aos sul-americanos. Todo mundo são iguais. Porém, o detalhe é de quem está controlando, né, esses seres, quem tem o poder nas mãos. Essa dupla dívida, né, ajudou a colocar o Haiti numa posição de um ciclo de débitos, né, por mais de 100 anos. E se comprometeu, né, a construção de instituições e infraestruturas independentes, ou seja, criar uma nação independente. Para ele ter esse recurso de independência, ele teve que pagar um preço muito alto. As gerações seguintes, né, depois dessa escravidão, se rebelaram e criaram um movimento livre chamando Nação Negra na América. As crianças foram forçadas a trabalhar, às vezes um trabalho sem o retorno financeiro, né, para os benefícios dos demais irmãos. Então, de toda essa história, aonde a gente vai entender que esse lucro foi investido? Ou seja, adquirido, esse valor adquirido da dívida dupla, né? Paga pelos haitianos para a nação francesa. Esse dinheiro adquirido dessa dívida foi essencial, foi muito importante assim, para a construção da Torre Eiffel. Então, esse benefício foi para a construção desse ponto, né, conhecido mundialmente e turisticamente da França.
it was applying all the advices, and its macroeconomic condition was improving. Além disso, dessa exploração do Haiti, a gente pode se voltar para a África e também reconhecer que houve uma exploração do ouro. Esse ouro foi enriquecendo, além dessa dívida dupla do Haiti, a África contribui ainda com mais recursos financeiros e econômicos através da exploração do ouro, do minério. But most of the economic decisions are taken from the mental and sentimental and motivation of leaders. It is not based on mathematics that they try to show, putting mathematics into economic study. It is made by the ideology the leaders are following. Esse recurso, ele não foi retirado, né, de uma forma pacífica, né? Não foi através do relacionamento sadio, e sim através de uma imposição ideológica. I think that helps us to avoid going into detail of each country. But it's based mainly exactly in the transference of wealth from this country to the center of capital. And here I want to say one thing more. Despite Smith, Keynes, Milton Friedman, which we claim today are the luminaries which brought new economics, which are democratizing economy on the planet. The stakeholders, E essa postura foi alimentando uma democracia econômica. That some people call the blue bloods, those still retain the control of the machine, and for those we are going to see the psychology and modus operandi. Então a gente vai. Yes. There is a request to slow down a bit for the translators. Sorry. Oh, thank you. I'll do that. Thank you. So let us see a little bit about the economic exploitation of Africa and what it actually was. Então, a gente vai mostrar um cenário atual de como funciona essa exploração histórica da África. It's very amazing that this morning, when I was preparing for the class, I checked the dates, and I found that exactly at that time, 1451, is when in Europe. Então, a gente fez uma pesquisa histórica, né, de datas, de como é que se deu a exploração da região da África. Foi exatamente naquele período, né, que eles instituíram o início da escravidão, como a exploração colonial. Em seguida, a gente começou com práticas de exploração mercadológica e criou-se uma dependência de commodities. Então, a África passou a ter uma dependência do mercado externo. Então, a colonização e a estrutura sempre foi oligárquica, sempre foi de uma parte. Então, a África ela não teve uma interação, ela simplesmente foi sendo explorada. And now, the multinational corporation in the 21st century, they have reached the goal where now atualmente, qual que foi a estratégia? Então, ela teve uma exploração no segundo momento dos recursos,
E agora esse terceiro momento, né, no século XX, com a entrada das empresas multinacionais e os recursos mais avançados de extração das riquezas da região. In Africa, it is abundant. Despite Africa being a rich continent, plenty of minerals, plenty of resources, it is today classified among as the poorest. And the reason is this. Então, a África ela é muito rica na região de minérios. And just Então, é um momento propício, né? Foi propício para eles the Chancellor trabalharem essas três estratégias. the strongest leader of Europe. He observed that many countries in Europe were fighting to divide themselves the cake that was Africa then, and were going to fight over it. So he called E os everybody países perceberam, né? and the conference Tanto a posição estratégica como os recursos advindos dessa região in the Congo serem and in the Niger River. And the de commission benefício para a economia. for the end Então, of slavery on the continent. esses países internacionais começaram a However, the idea was to resolve conflicts among tentar entrar no conflito para dividir esse bolo, né, da região da África, não ficar concentrada numa só colônia, between the world. ou seja, colonizada somente por uma nação, e sim por outras também. This system of telling that they are going to help the Africans and they are going to resolve the free trade, but actually they are going to exploit. This is very old. It is Então, essas however, imagens, né, mostram uma região que é o Congo, said if you foi declarado como uma propriedade privada do rei Leopoldo da Bélgica. but in fact, is something that is going to corrode the system of those people who are being assessed. And the Democratic Republic of Congo, E o rei Leopoldo, né, que se autodeclarou como proprietário das terras do Congo, ele foi responsável aproximadamente pela morte de 15.000 congoleses, né, um dos maiores genocidas da história and the guy moderna. that they chose was King Leopold, who by the time he was kicked out from the Congo, he had killed 15 million Congolese people. They wanted rubber and ivory. You can see if you did not meet your targets or production, you lost one hand, your whole family was killed. It was E rough. aí, nas imagens você pode verificar a violência, né, desse período com as pessoas sem as mãos, né, foram mutiladas, né, tudo em nome do mundo oeste, né? So, how they moved into Africa? Economic exploitation always takes some covers. Então, a África ela foi dividida de várias formas, né? Então, ela foi tomada, e chegaram pessoas de outras regiões com a proposta de expedições científicas. Mapeando o terreno, fazendo medidas geográficas, pesquisando potências botânicas e detalhando a quantidade de etnia habitada nessa região. Também veio a região, a área comercial e também através de missionários religiosos. Então, a África foi ocupada dessas três maneiras. Ou seja, a região da Europa, ela implementou um pseudo-humanismo na região. Consideravam os africanos selvagens, tinham práticas
questionadas, né, pelos costumes I europeus, hope people, my listeners, sendo incompreensível para o mundo can antigo. interpret it. It never comes alone. It goes Então, além da Bélgica, a gente pode também mencionar a chegada de Portugal no Congo It's not my topic to speak. e o Reino Britânico no Quênia e na Tanzânia. So we have the case of Portugal in the Congo. Diego Cao, who was an explorer, he came Então, Diego foi um explorador to the Congo River português into the ocean, and he met the King of Congo. That time, the King of Congo, as you e, know, através do oceano, ele chegou no Congo. imagine those two Congos and Angola. Angola, the Democratic Republic of Congo, and Congo, Brazzaville was one country, and he has a king. Next to him, E o rei, ele that praticamente pertencia ao Congo. the representative of God. And the representative of God, when the king of Congo heard that there was a representative of God on earth, he said, yes, I want to see him. Then they said, no, you cannot see him. We are the intermediary between him and you. The king told them, get out of my kingdom. They reached there 1882. Exactly. Chegaram em 1927 And the Portuguese stayed at the door of the Congo for almost 300 to 400 years. e os portugueses fizeram o Congo como uma porta de entrada para toda a África. It was not 18, it was 1482. 1482. I was making a mistake. Desculpa, corrigindo a data, é 1482. foi 1492, And they went to the king of Angola, se não me under the engano. leadership of the king of Congo, and told him, look, you can be a bigger empire than this king of Congo. We will support you. That's how he rebelled, and that's how Angola today became a colony of Portugal, using the same strategy that divides. Então, Portugal chegou com uma estratégia, né, de vender When a British explorer came, poder especially, and para um congolês, que ele também entered the place, cuidava da região da Angola. 30 E o português comentou que man was writing. para ele chegar até o rei, ele seria o intermediário, né, I've been do here for a congolês. number of days. E foi aí que ele aos poucos foi entrando no Congo e hoje em dia Congo, People hoje em dia não, perdão, o Congo passou a ser colônia de Portugal. coming in and out to meet the king. And the writer says that little did this British gentleman know, little, little this gentleman knew that the king of that place could not take any decision by himself. For him to meet this visitor, he had to consult his advisors and local chiefs. That's why many were coming. Então, voltando, So the democratic system. that então a was gente working passa now para os britânicos no Quênia e na was Tanzânia. more participative than the present democracy, where president and minister take decisions without Eles consulting. tiveram uma outra estratégia, eles foram mais presentes, né, na Came to understand na região. the system of government of these people is too complex that it won't serve our purpose. We will have to E change. como eles chegaram muito próximo do sistema de governo, né, dessa região do Quênia e da Tanzânia, the African eles conheceram e verificaram que o sistema, na época, era muito complexo para eles e talvez não serviria. So colonialism né? and imperialism are sisters. Colonialism was physical occupation. When the physical occupation ended, Again, we're requested to speak, to pause after each sentence so that the translators can keep up. okay, Thank you. thank you. So colonialism and imperialism, Então, a gente vai falar sobre a temática da diferença entre colonialismo e imperialismo. the Western Depois da Segunda Guerra, they use some African, in fact, France used some African people to fight in the war. eles utilizaram, né, como estratégia de guerra os negros. And on the battle for France were killed, massacred in Europe
E os negros foram massacrados em várias guerras, né, incluindo na França. they were all killed in Europe. Então, eles eram praticamente mortos, né, pelas estratégias europeias de conquistar o mundo e outros territórios. New world order of corporations. So they metamorphosed. They use what we call imperialism. In humanism, we call it a strategy of metamorphosed sentiment. where you Então, take eles exploitation, eles continuity. trabalhavam com o colonialismo, mas eles vieram com Imperialism, uma neocolonialism. estrutura, né, que eles mesmos se auto-intitularam imperialismo. It was O only imperialismo ele pode ser traduzido como uma metamorfose do sentimento humano. And during colonization, of course, who was maintaining the colonies, the metropoles were the colonies. Because Então, in como é fact, que, if you look então, at como é que it, eles utilizavam a taxa, né? came Como é que because eles cobravam uma taxa dos estados africanos, né, que foram colonizados? in the region, Germany, France, that border, and what materials are there? Charcoal. Charcoal is from wood. This one they use now for heating the house. So the industries in Europe needs raw materials from somewhere. Então, The owners of this industry. a indústria na região da Europa tinha que ser muito utilizado o sistema de aquecimento. Is the cow. Então, eles foram na África extrair In Africa, matéria-prima and yet to be para eles se manterem aquecidos, né, na região, por exemplo, na época do inverno. But it could be negotiated. It doesn't have to be a matter of life. Europe has things that Africa doesn't have. Africa has things that Europe doesn't have. They can negotiate. But no, these specially born sons and daughters of Europe, they feel it is their right to own Africa. Então, eles negociaram, né, And the commerce that os the produtos, né, Europeans para obter os africanos, para obter produtos da África. just like today, market of commodities. Market of commodities are markets where raw materials are sent to the industries in the West, and from there, the Então, a African gente tem uma estrutura chamada de commodity, né? Então, os países do terceiro mundo, por exemplo, a África, eles têm matéria-prima. Então, essa matéria-prima ela foi nomeada como commodity. Então, há uma dependência econômica dessa matéria-prima ser vendida e consumida pelos países compradores do primeiro mundo, e nessa relação criou-se essa dependência, né? A gente sempre está dependendo, os africanos sempre dependendo dos seus produtos de matéria-prima para chegar para os países colonizadores. and still better, add value to it, transform it. Prabhat Sarkar, who is the founder of Proud, has said very clearly that industries have to be located where the production of material is taking place. Então, só para a gente falar um pouco da filosofia de Prabhat Sarkar, para ele a indústria ela deve ser local, né? Ela deve ter um desenvolvimento local e não a gente ter essa prática de dependência de commodity. Então, não se cria uma dependência, a gente desenvolve no local a economia. Yesterday, Dada Mahesh told it, education, as per Sri Prabhat Rajan Sarkar, the founder of Proud, education. Então, esse período que a gente pode falar do neocolonialismo, né? A gente poderia elencar alguns acessos básicos, como a educação, que libera o nosso intelecto, né? A filosofia de Sarkar. Então, a gente abre, né? Melhora o nosso intelecto e a gente vai entender que existe sim uma corrupção e uma fraqueza de liderança na região da África por conta dessa dependência dos commodities.
World Health Organization, all of these structures, and recently they made the international Menciona também o internacionalismo, né, defendido por algumas organizações, como o Banco Mundial, a Organização das Nações Unidas e outras. The crimes made by these blue blood-born kids. E também uma So política social doesn't allow most African people and mais fortalecida, né? A gente também internationalism. We don't want internationalism. ter uma consciência, né, da Different countries are política social. treated at equal level and everything discussed openly, not being led by one-sided. E a ideia geral é que todo mundo participe, né, de forma igual, democrática, e não fique só na mão de umas pessoas só. Por exemplo, falando do internacionalismo, né? Paulo Freire, this gentleman that you see, is called Professor Paulo Freire. He was a very good Paulo Freire é conhecido como professor Paulo Freire, é um educador brasileiro and what he says, when que menciona a seguinte colocação: quando a educação não é deliberativa, o sonho da opressão pode ser opressor. these like elites who were submissive to the bosses in Europe were most ruthless to their own people, killing and maiming and at the same time robbing. I will not go further into that. You did understand. The other methods of the imperialists and neocolonialism was O outro método, né, dos nacionalistas, dos imperialistas, é assassinar os líderes da região, né, the tragedy para eles controlarem os materiais brutos, né, as matérias-primas. during the colonization they were assassinated. I was amazed when I was preparing this class. Almost in every country in Africa, they assassinated people. Então, na região da África toda, eles assassinaram pessoas, líderes, né? Everywhere. Thomas Sankara, the lion of Africa, the guy who inspired million in the 80s. Lumumba, Kwame Nkrumah, the intellectual. Thomas Sankara, The economy, both wanted to build the economy of the country. Patrício Lumumba, And recently, Agostinho Neto, the e Samora esses Machel, também, o Agostinho Neto, Samora Machel, Laurent Kabila. against apartheid in South Africa. Samora Machel is from Eles lutaram contra o apartheid. Kabila, when he came to the country, after Machiavellic movement of liberating the Congo, he refused to sell the Congo. And from his refusal, it cost him. Quando o Laurent Kabila voltou para o Congo, ele se recusou a negociar o Congo. It's very interesting. Mr. Gaddafi. Gaddafi known as the great bandit, whatever. Outros também que a gente pode mencionar foi o Gaddafi, By many powers of the West. And he was very close to Sarkozy, he was very close to Blair, he was very close to most of the leaders. And like Saddam Hussein, e ele foi muito próximo de muitos líderes main reason internacionais. building a money, a currency of Africa based on gold, not on paper called free tender. So Então, a riqueza africana é toda baseada em minério e ouro. gold was going to take the place of Então, a moeda de negociação da África é o ouro. in Africa, the French franc in Africa. Basically, the whole machinery of imperialism was going to crumble. And that was the same thing that Saddam Hussein Tudo foi para a coroa stopped selling europeia. in dollars and started to send in euro. His country was attacked under pretext of having Aqui um comentário sobre Saddam Hussein. Anybody who tries to be free cannot be free. Gaddafi's goal was to unite all states that could play a powerful role in global affairs. Gaddafi tinha uma política, né, de se ver um pouco livre da região dos Estados Unidos And things norte-americana. is very interesting to see. If you look at Africa, you look
look at diversity of its people, you'll find that most of these people are from the same source. They are Bantus, some are Nilotic, and some are Hamit, which are the mixture of Nilotic and Bantu. And in Central Então, se Africa, você olhar para a nação do continente africano, but the linguistic base é um of all misto people is de also várias etnias, including the Bantu, linguistic of Egypt. I've talked to some brothers of mine who are incluindo o specialists in idioma. and they have huge studies on it. For France, the motivation was a desire to gain a greater share of the Libyan oil, increase French presence Qual que era um dos motivos da França permanecerem ainda continuando a explorar a região? situation, and also wanted new leaders. O desejo de ganhar, These are the case né, de obter mais produção de óleo da região da Líbia. Hillary Clinton, she made a face. We came, she said, O governo de Gaddafi died, and she was very happy saying that. são contabilizados mais de 143 toneladas de ouro. Government holds 143 E tons esse ouro foi acumulado of similar amount in silver. antes daquela rebelião popular, né? Que foi intencionada para estabelecer And was intended to um acordo pan-africano, né? currency Ou seja, based on the Libyan montar uma corrente, né? Uma moeda design to chamado Libyan Gold dinar líbio, né? De ouro. an alternative, Esse plano ele foi and this cannot be allowed to happen. projetado, desenhado para providenciar, Tons of gold and silver, para financiar, né? Países que dependiam tons of gold. da África, da França, então ela tem uma moeda como alternativa. Transparency, rule of law are very eager to destroy a country and take its wealth when the interests are there. Money, oil, and control of leaders. Então, os objetivos são o dinheiro, o governo e o óleo. And nobody cares. Ou seja, obter todos os recursos que a África tem. So those who want to change the world, those absent in any Então, manner, aquelas pessoas que têm o desejo de mudar o mundo, mudar esse cenário de exploração, de colonização e de imperialismo, two former presidents of France, a gente menciona aqui o presidente Jacques Chirac, da França. in 2000, March of 2008, without Ele reconhece que sem a África, a França não existiria. down into the Ela estaria, ou seja, num ranking muito inferior ao terceiro mundo, o poder do terceiro mundo. who was a socialist. O seu predecessor, o François Mitterrand, 1957, também profetizou, né, em 1957, que sem a África, a França no history. não teria história no The 21º Burkina Faso, in Mali, era, ou seja, do ano, né, na era we remember. do século XXI. My dear brothers of France, Ou seja, a França existe por conta da África. will mobilize to make sure that the process is harmonious and that both countries, both continents can benefit. But Qual a if consequência, né, of the da suppression existência, né, desse ranking da França expansion, para a África? Pobreza, exploração, and wealth a supressão da cultura, o apagamento da cultura, a arbitrariedade nas fronteiras, a tensão étnica, first France is to be given. a, Interest of France a perda da terra, né, da propriedade privada, militarily. o baixo desenvolvimento, a instabilidade política Western countries, e a divisão, né, de direitos after Iraq, afetadas. they went to bomb Libya. Didn't they know the consequence of that? That from that, all the arms will go south, all these rebels Vocês têm consciência will go south. dessas consequências graves Maybe it could be a devido à exploração dos recursos africanos? to save the African people. Gaddafi was totally against the position of implementing a military
command of the US in Africa. Então, o Gaddafi, ele tinha uma postura completamente contra The de consequences armamento e de militares. are poverty and exploitation, cultural suppression and erasure, arbitrary borders and ethnic tension, resource exploitation, land acquisition, underdevelopment, political instability, and the legacy of division. I want to say that the good news is Africa was not always like that. Então, eu tenho boas notícias para passar aí para vocês, né? A África não é somente isso. The political organization of Africa was much more democratic than the present democracy in the world. So let's A política interna da África é muito mais democrática que a política que a gente conhece aí do resto do mundo. emancipation of humanity. Trabalha com a emancipação humana. With plenty of freedom. So what happened? Pre-colonial Africa, Egypt, the center of A região, a área, o momento pré-colonial da África, né? Antes da colônia, o Egito, era o grande and Atlanta. poder, In these né? three places, Assim como a Índia e a região do Atlantis. the son of the man, I'm translating from French, and when they spoke of the masters, those people who got illumination, those people who attained the highest level of spiritual development, they will call them the son of God, the son of man. And the photo Então, there shows one Son of Man seria o homem que busca a iluminação. É um termo utilizado em francês, the Son of God, né? A luz do Altíssimo, né? the intellectual dishonesty of the European elite is to hide that most of the knowledge, scientific knowledge, cultural knowledge, mathematical knowledge, including mystical knowledge that they have, they inherited it from Egypt. Os europeus sempre quiseram esconder essa grandiosidade da região do Egito. Said that they lacked intellectual honesty. They were trying to say that civilization started in Europe. And Eles everywhere sempre disseram, né, que a civilização começou lá na Europa. this we have to change. Então isso tem que entender, isso tem que mudar. Aristotelian Greek drank from the fountain in the library of Alexandria. A história grega Thinker, check fala que a civilização começou através do Alexandre o Grande. that during that time you would see what plays in the gardens of Egypt. Pythagoras, the theory of Pythagoras, was created after the mathematician visited the pyramids of Egypt. Like also Pitágoras criou a teoria da matemática visitando a pirâmide do Egito. I insist on this Sudan, because today you see Egypt full of white, not white, the Arabs and mestizos. People think Egypt was always white. No, Egypt wasn't always white. It was born in the south, O Egito é cheio de the mestiços. Nile, from the south to the north. The University of Timbuktu was very popular and very E renowned uma universidade muito popular e famosa chamada Timbuktu. discovery of the use of iron or Ela discovery está na região do Mali in African region. e The ruins muito were antes destroyed by the jihad. de universidades europeias, ou seja, a universidade existia muito antes da Europa. African region, important empire grew. Mali Empire, Songhai Na Empire. região oeste da África, All of this before. nasceram grandes impérios, Mali, Songhai, Gana, todas antes de chegar os colonizadores europeus. Almost in the Alps with his elephants, and he was almost to defeat Rome. But he did not defeat Rome because he did not know about the winter time. They suffered a lot during the winter. And Hannibal was also a Negro. He was not an Arab, he was a Negro.
Então, Canibal, Al-Carthage também pertenceu ao Império do Norte da África. Aqui estão outras contribuições da Europa, da África para o mundo. O planejamento urbano. Em Timbuktu, o Centro de Conhecimento e outros. Uhum. Essa é a Universidade de Timbuktu. Arquitetura e engenharia africana, dança e música, conhecimento da astronomia, expressão artística, exploração marinha e contribuição na área gastronômica e literatura oral e os griots. A África ela é uma grande região cultural e civilizatória. Made it difficult the communication between north and south. It is more so that the communication was passing either to the west near the Atlantic Ocean or to the east near the Indian Ocean. Então, como tem essa divisão do mar, né, Atlântico, houve a comunicação era um pouco limitada com as demais regiões. When you study the Prout, you'll understand the parallelism between economic dynamicity with então, dynamicity o Pierre Sarkar, ele comentou que o Karl Marx ele inventou a roda. Então, quando a gente entende esse sistema, a teoria do Karl Marx, Egypt was easily conquered by other civilizations. A gente consegue entender a economia das outras civilizações. Vocês estão nessa classe e outros não estão? Karl Marx wrote something that I agree with. History repeats itself as a tragedy or as a fact for the people who don't know the history. And you can see that the one Então, a história repete por ela mesma como uma tragédia ou como uma farsa para as pessoas que não sabem a sua própria história. Então, esse é o texto de Karl Marx, né? Uma frase. Now, I'm going to flow towards my conclusion. Agora eu estou indo para a minha conclusão. Let us build a brilliant future. Então, vamos construir um futuro, um presente e um futuro brilhante. Brilliant future for the world. Para o mundo. Yes. Okay. So what we are calling for, the Samaj movement, which is an effort to emancipate, to bring this knowledge to the masses of Africa and the world. Então, a gente vai trazer esse conhecimento para a África e para o mundo. Para trazer um renascimento universal. O que a gente falou até agora é um assunto comum, é um tópico comum. Sobre a miséria, a miséria geral, miséria do sistema, miséria da política. As pessoas têm que comer e atualmente elas estão morrendo de fome, morrendo de sede. Only by rooting this out, that Africa and other countries will be well. Don't dream that by doing some economical activity and this, as long as don't root out the cause of misery, the misery will be there.
Africa needs Quanto mais a gente clama por miséria, mais a miséria vai estar lá. and visionary leadership A liderança que é forte, ética e visionária. and defend the interests of Africa. Então, os líderes africanos, eles devem servir o povo e defender os interesses da África. And germinate. Prabatanya Sarkasta suggests that each one of us has to do maximum effort to be such type of life is Então, Pierre Sarkar informa que todos nós or sharpens us. temos o dever, né, de levar isso We adiante. are made of. You can understand deep spiritual strength, ethical strength, and emotional balance. Then only such type of leader can fight for the welfare of its people. Such type Então, of people can fight for the welfare o líder que é espiritualmente elevado, of any type of leader. controlado emocionalmente, ele Education serve para o povo. must be liberating. E a educação tem que ser como Gibran, liberal. a poet, a mystic, said he's a Muslim, but a Muslim of higher standard. The true wealth of a nation lies not in its gold or silver, but in its learning, wisdom, and uprightness of its son. Então, So a our verdade knowledge and development da is nação personally. This is personal. não está no ouro You have ou a capital. na prata, We have to have an education based on ethics, mas awakening of spiritual consciousness, no conhecimento e na sabedoria to learning, to develop all e na elevação de todos os sons. cultivation of the aesthetic which brings us sense of civility, sense of beauty, sense of, at some level, points to divinity. Valuing own culture and that of other places. You value your culture, but at the same time also other. The environment needs your look, the teacher as a model, and the spirit of service. Not for me, the egoism of Temos que capitalism. ter o espírito de serviência, servir ao espírito, The fraternity of the human heart has to be the center. expandir The expansion of social o awareness senso de justiça e o senso de equalidade social. the humanist education. I really insist that O educador tem que ser um exemplo, it's not just enough to change the leaders. You need cultivar, people, masses, integrar who are aware of a abordagem do aprendizado, of the. elevar a consciência So espiritual. we talk then about the decolonial education. It is Então, vamos necessary conversar sobre a educação to the decolonial. culture, to the humanism, Então, é necessário lutar contra a pseudocultura, o pseudohumanismo and have e a psicologia da narrative exploração. local media. That is the A fight gente for the tem que human avançar com as linguagens, strong mind. ter uma narrativa local, ter uma mídia local. Either you build yourself and the world around you, or they'll build A you. natureza não deixa espaço. Lucia Helena Harper. Você constrói você e você mesmo. Schumacher, Palavras de Schumacher. Qualquer inteligência tola pode ser and more se tornar grande, mais complexa e mais violenta. genius. Ele pega o toque dos gênios. O que é o gênio? Ele tem um toque de coragem para mover na direção oposta. Conflict on the planet Earth. But great masters are able to make it simple. And that's why there is also a collective approach. E agora, uma abordagem coletiva, né, de economia e sociedade. Platon proposed economic decentralization. Então, Pierre Sakar, ele propôs, né, o Prout, Political democracy is good, but a descentralização da economia, economy. a economia equilibrada, o investimento de infraestrutura e desenvolvimento industrial, Infrastructure and industrial development. o mínimo de necessidade garantida para todos, reorganização da África como Ethics and welfare of that. no campo socioeconômico e o desenvolvimento local, Who a advance criação do Samaj, né, do movimento Samaj, of economic development. uma confederação africana unida, Economic development
acordos para o benefício da África, da região africana, creation of Tamil movement. e diminuir o espaço, né, dos mercados internos, né, African Confederation in the first place, hoping that sometime e uma moeda única para a região da África. the African has to renounce the division of Africa into many pieces by Bismarck and A África foi dividida em um monte de pedaços. and they had to make one continent. This O continent ideal é fazer dele um único continente unido. So the market in Africa is huge, the minerals are huge, the conditions are huge to make a great land. I'm not saying Tudo é grande na África, a economia é grande, a energia é grande, o conhecimento é grande. Então, isso não pode ser ignorado, deixado de lado. Commerce and diplomacy, agreement for the benefit of Africa, strengthening the internal Fazer acordos em benefício à África. in Africa, the idea of a gold-backed currency for the African continent is still a valid one, and that should be looked for. Patrice Lumumba was assassinated only 6 months after he took power. He had Lumumba this foi assassinado. and this decided his assassination. Political independence has no meaning. If it is E ele not disse accompanied by que a independência política não tem significado se não for acompanhada de um desenvolvimento rápido, social e econômico. A gente pode atingir esse progresso somente com grande esforço direcionado, com nossas próprias mãos. So my brothers and sisters, Einstein said well, Então, irmãos e irmãs, Albert Einstein também disse que a insanidade que estão fazendo é o mesmo que fazer com a expectativa dos diferentes resultados. we have to find a new path. Africans have to go back to the era of pre-Africa and study the Então, a África tem que voltar ao que ele era pré-África, a África antes do colonialismo. And collective working, not communism, but humanistic ideas. Não com uma ideia de comunismo, mas sim humana, humanística. Economic development is something much Mais um dizer de Schumacher, né? O desenvolvimento econômico é algo muito maior e profundo que a economia. its roots Deixar outside the economic sphere. a econometria sozinha. Organization A rota and mora longe da economia esfera, da educação, da organização, da disciplina. E, além disso, uma política independente, uma consciência nacional e uma autoaliança, realiança. reliance. He wrote a book that will be interesting for you guys to read. Small is beautiful. E ele escreveu esse livro, né, com esse título, Small is Beautiful, Economia para uma pessoa... That is very Mas- There is something more on collective approach. E mais um assunto ainda pela perspectiva coletiva, a área da cultura. Technological innovation through resources such as intuition and imagination. Again, I'm bringing back the idea of developing the higher layers of the human mind, where intuition and imagination are of use. Trazer elevação intelectual. Of information. The Africans have to own their medias and their narrative. Se eles controlam a informação, The planet consists, and that was very well done during the colonization time. a ideia é, no mundo é controlado tudo que é tipo de comunicação. Time to go into detail on this, but these three, Então, a gente não tem tempo de ir a fundo naquilo que nos chegar. you can get your freedom. If not, Por isso que a gente não consegue atingir a liberdade, porque a gente não vai a fundo, a gente sempre recebe coisas muito fragmentadas. are the opium of the people. That is Kalima. And how you check this type of religion? The thermometer is inclusivity. When a religion can be inclusive of others, A religião tem que ser inclusiva. that this religion Então, tem um ditado dogmático dizendo, né, que a religião é o ópio do povo. Então, ela tem que ser mais inclusiva e não ser tratada superficialmente. sense of local religion and tradition, just like in Africa we have the culture of Egypt,
that was born in Anti-Africa. Então, a gente tem a cultura, né? Tem essas culturas, essas tradições em cada lugar. O Egito, tem o Tantra, a religião sincretista, ela tem a origem nas religiões modernas. Go to Mecca, see that one, and you'll understand that there is a deep river underground of pure spirituality. Então, tem uma espiritualidade pura, né? Que é como que a gente... Por isso que foi criado símbolos como o Meca, Vaticano, enfim. Então, é a conexão do ser humano com o divino é o caminho. Aí a gente consegue se fortalecer para construir um futuro melhor. Agora, uma visão política. Então, a defesa, né, africana, ela precisa ter mais poder para poder armamentista, para estar disponível, para se colocar no lugar que ele de decisão global. As pessoas têm que pressionar o líder, né, para dar uma grande representatividade para a sua região. E a África não é o suficiente, o mundo é o suficiente, né? São todos, né? Todo mundo, na verdade, tem que acordar, não somente a África. Então, tem está escrito em português, luta africana é a luta de toda a comunidade. Na África, eles dizem, o mundo somos nós. Então, Prout, ele tem muitos elementos para reabastecer o momento, né, enfraquecido. Ele trabalha com a demanda física, né, no presente, para que ele se sustente no futuro. É uma entrega física do presente também para ter essa entrega favorável no futuro. Usar o máximo, né, que a Terra oferece, e os princípios do Prout aplicados de uma esfera mais física. A gente aplica eles e vê como é que a gente pode equilibrar. Se sua mente está muito bagunçada, você não pode fazer nada pelo seu vizinho. Então, você tem que ter uma boa estrutura para seguir e entender Prout. Então, você tem que ter a físico, o espírito, levemente elevados. E esse equilíbrio, ele é individual e coletivo. Então, é do físico, do psíquico e do psíquico espiritual. Filosofia apropriada, neo-humanismo, educação liberal, artes, ciência, ética, diversidade, cultura universalista e práticas espirituais. Esses são os elementos para o mundo ser feito, bem feito. Sim, você consegue, mas você mesmo começa a se treinar. Um lado, você tem a parte acadêmica e científica.
intuitional science, A outra você tem a parte da introspecção, a parte espiritual. like Asia Esses dois combinados e equilibrados, of Asia. These together, we are a time of creating one planet a gente cria um só where plano, intuition um só planeta. and intellect will unite for the welfare. You must be a specialist in both. Então, o intelectual, ele se une ao And in prático. that Maslow, Dadaji, we're out of time. We really have okay, to close up. yes. So, what you suggest? We divide in group. I have some questions. To divide in group a little bit. Então, a gente pode dividir o grupo para desenvolver Just a algumas perguntas ou fazer alguns questionamentos. So, I would like, as we divide in group, people to think about these 4 points. Eu gostaria de dividir em grupos agora para a gente criar uma discussão. And full spectrum control of the planet after World War II. E as perguntas seriam: And today, mundo unipolar, em qual espectro, em qual by the emergence, dá um espectro, né, emergence do controle do planeta depois da Segunda Guerra Mundial. countries, who they are, O mundo multipolar clama por and in países parallel, emergentes. those two, Quem e what como, place of Africa in the world are qual que é o lugar na África que o mundo... Okay, so I'm looking At the I'm chat. Go ahead, Dada. Então, I'm looking at the chat and the comments. I will make some I'll see first. ele vai ler o chat, vai fazer alguns comentários a respeito. Situation. Actually, in my opinion, it is born out of the frustration of the Africans, but also it might be having some opportunism from some corners. So I believe a true revolution will come after thorough study, but also at the same time, these youth are trying to do something. From my end, I support them, but I cannot support them fully because I don't know them. I don't know their ideology. I don't know their vision. So we have to see more. But the desire to be free and economically independent is, yes, mobilizing the masses in the streets. Whether the masses in the streets will get that, I cannot say. I've seen many of those things in Africa and elsewhere. I cannot be convinced when there is a lack of proper ideology, proper understanding of the situation, and proper people who are trained actually to face the situation. My dish from the US just said, the oppressed of the world are the leaders. When I was young in university, when I observed all these things, I understood that all the moralists of the world has to be united, not just of the oppressed world, but all the different people in Europe, in America, in China, in India, all over the planet. Baba says, moralists of the world unite. That coalition of people is the one which will bring peace and harmony on the planet. And that's what the Samaj movement of Africa has started. As you'll observe, you'll have lecturers from all over the planet, as well as we invited all the planets. So the idea is unite the people of the planet, unite the well wishes of the planet. Haruna, the part about education that doesn't liberate makes me think about black on black crime in the US. Yes, many. Africa too. Many poor people try to steal from other poor people. Yes. Yeah, no, it is the same. It's what our Paulo Freire said. When education is liberating, and then when there is misery, anti-values are created. And when the anti-value becomes the mode of living of the society, then you see the people who are poor, those who are below the scene are killing each other among themselves. So proper education, Sarkar, it suggests guarantee of minimum requirement of life to all. Then only we can go ahead. Narada said, pas de problème. Ishtadeva has a question he'd like to say. Okay. If you unmute yourself, Ishtadeva.
Hola, namaskar, Dada. Namaskar ji. Um, uh, yeah, Dada, thank you so much for the lecture. And it Obrigada is pela true, apresentação, é verdade. no one has the ability to turn back Ninguém time. tem a And habilidade so de voltar para trás. I think what what we envisage for Africa is what we are going to redesign or to design, but based on Acredito que o que many pode type ser of feito na factors. África é a gente fazer um So redesenho, uma this redesigning redescoberta. of Africa should be based on, okay, many people are saying Ou education. seja, I would say a África really poderia ser based recriada, on mas values. Which baseada type of values? And em valores. I E quais always seriam said esses it tipos de valores? to Margis, to African Margis, Eu openly diria that the new Africa we want to project, que a África the que a gente quer place projetar, of Baba, I call him Baba, people call him Pierre Sakaro or what, but the place of Baba is fundamental and his ideology is absolutely fundamental. I just want to take 1 second to read something Baba says. Baba quero says, também it dizer should be algo que understood that if Baba people disse. want temporary or permanent relief in socio-economic sphere, that is permanent relief in the economic sphere, they should first liberate the intellect. That is Baba's recommendation. First, they should liberate the intellect. A recomendação If de one Baba attains primeiro é liberar socio-economic sua mente. freedom, one Se a may gente or quer may um not lugar attain economicamente livre, psycho-economic freedom. This is something really important, and I really find it really striking from Baba that the first step, if one wants to attain economic freedom, socio-economic freedom, is to liberate the economia intellect. social livre, If we want to go a otherwise, gente chegar lá, I don't know. liberar a mente. That is one point. The other point is that, okay, I really liked it, Dada. You said so many things about the history, etc. But I think now, at this present moment, the factors we have internal to Africa, they're even much more dangerous than the factors out of Africa. Because let us look at the things in a very rational way. All the presidents of or presidents of ministers of directors or whatsoever we have in Africa. Mr. Deva, I'm sorry, our time. Their investments are all in Europe. Where are the investments in Africa? What is this mentality? All those who went, they have embezzled billions and billions of dollars in Swiss banks, and those cash can never come back. That please, I'm going to stop. So otherwise, Thank you. keep on ranting. Sorry. Mr. Deva, I just want to say one thing. Your analysis is correct that no change will start from the external if the internal is neglected. And the good news is, in Asheville, North Carolina, we have an Institute of Humanist Education, which has professors, PhDs of many, many years in education, which are designing a new, our humanistic education. And that humanistic education is going exactly in the line you're talking. So when you speak about education, we are talking of this real education. And that will contain exactly the point that you said a while ago. So I encourage Margis and those well-wishers to go to the webpage of Gurukul. In fact, write to Dada Mahisharananda, and he will advise you on how to reach this school. It is going to start the second season of 2 years in 3 weeks, I think, in September. So you can register to this, and it's a revolutionary method of education. There was one question here, which is from Shiva Priya. Shiva, what is the difference? What is the alternative to multipolarity? Okay, multipolarity today maybe is what will happen, but it will not solve the problem. Just imagine a city where there are mafia bosses, one mafia in the north, one mafia in the south, east and west,
and they're disputing the area. Each one controls a certain region. We need global multilateral emancipation on the planet. So multipolarity will come by the power of that B. They'll fight it out, they'll impose it, but that is just a transition until we come to create one world government where all nations are respected and where the Samaj movement, the movement of developing each locality harmoniously to strengthen this global movement is taking place. Until that reaches, we will not have much peace on the planet. So multipolarity is good compared to the unipolarity, but still there is internationalism into that, and that is controlled by clever, powerful nations. And those are few nations. Dada Maishananji just put here the link of our Nehemani School college in Asheville. I took the class of this college for 2 years, and I'm amazed, so much amazed, that I made it my goal of life to focus on education because it encompasses both internal education, external education in such a blending that is fantastic. Okay, if my Shonada give me chance, I just want to show two slides to finish my presentation. I think the questions are finished. And two slides which I want you to tentar compartilhar 2 slides para a gente acabar one com a slide was this slide apresentação. of, Esse seria o primeiro slide. this slide of Maslow. Maslow slide. É o slide que fala da pirâmide de Maslow. Slide, he put it in such a beautiful way. He wants to guarantee the Ele welfare of colocou de uma forma muito bonita que é a pirâmide de Maslow. Então, a gente tem as necessidades básicas, depois a gente tem as nossas necessidades psicológicas e as nossas necessidades do preenchimento do meu eu. And you see that all the human needs are there. Communism cannot attend it. They are just in the physically. Capitalism cannot attend it. The economy is centralized. Nem o capitalismo, nem o socialismo atende essa pirâmide. And that said, I want to show another slide. E outro que eu queria mostrar. In fact, first, before showing that, I want to show that among the philosophies which dominate on the planet at this moment, Eu queria colocar quais são as 4 filosofias que são dominantes no mundo. Filosofia centralizada, filosofia do ego, a filosofia do dogma e a filosofia de Deus. Né? Seria o nosso objetivo da nossa vida é de unir nós à consciência suprema. Como se e a máquina da dominação. Esse é o último que eu vou mostrar. Eles colocam essa pirâmide como se fosse a nossa mente, o dinheiro no topo, né? E essa pirâmide que eu estou falando, que a estrutura seria a sociedade, a política, a finança. As famílias, social e a sua parte espiritual, você mesmo. E esses 4 aspectos do Prout, que é